Aos corações queridos, nesta manhã, vamos à nossa singela reflexão, meditação, tendo por base das nossas conversas a obra de Joana de Ângeles, O autodescobrimento, uma busca interior, que é a obra que nós estamos acompanhando para poder direcionar o nosso pensamento. É importante que nós busquemos a interiorização, busquemos a reflexão, para que a gente consiga, de maneira singela, irmos criando um pouquinho mais de entendimento daquilo que nós precisamos saber para melhorar a nossa vida. Nós não esgotaremos nenhum assunto, porque a vida, ela é uma evolução constante. Como nós colocamos numa mensagem essa semana, nada no minuto seguinte está como estava no minuto anterior. A vida toda se modifica a cada instante e nós também nos modificamos. Então, o entendimento que temos agora, daqui a pouco ele já se ampliou, ele já se modificou e a gente vai entendendo melhor a existência. Então, nós estamos conversando sobre esse trabalho da Joana, sobre esta obra, falando da incursão na consciência, exatamente sobre o olhar mais acurado, mais detido sobre nós mesmos. Como nós sempre comentamos, nós temos assim muita facilidade em mantermos o olhar para fora. Nós vasculhamos a vida dos outros, vasculhamos os organismos sociais, verificamos jornais, revistas, políticos, tudo que a gente pode encontrar, a gente está sempre observando e tendo uma opinião. Mas poucas vezes temos uma opinião mais detida, mais acurada de nós mesmos. Uma visão mais justa da nossa própria natureza, que é o que na verdade promove a nossa paz, a nossa felicidade, nosso equilíbrio. Não é o que vem dos outros. Se fosse assim, o índice de autodestruição que existe hoje na humanidade não seria daqueles que têm mais, dos mais abastados, daqueles que têm cultura, daqueles que têm fama, que têm dinheiro, que têm posições mais elevadas. E é onde nós encontramos as derrocadas, tanto morais quanto físicas, Pessoas se dando a comportamentos os mais absurdos possíveis, se destruindo socialmente, moralmente, e outros atentando contra a própria vida, também se destruindo. Se fosse assertiva, de equilíbrio, de felicidade, ter tudo quanto a gente gostaria, então estaria aí a resolução do problema da humanidade, mas não é. A solução dos nossos problemas está no nosso sentimento. O nosso sentimento é o direcionador da nossa felicidade e da nossa vida, Tudo acontece a partir dos nossos sentimentos. O homem, como diz Joana de Ângeles, é o seu próprio sentimento. O que nós sentimos determina a vida que nós vamos ter. Se nós buscarmos os homens bons da humanidade, as pessoas que fizeram grandes feitos, que trabalharam, que construíram coisas, não para si mesmos, porque não levaram nada, não tiveram nada e desencarnaram sem ter nada, mas deixaram um tesouro inestimável para a humanidade, eles não tinham absolutamente quase nada. Muitos deles sequer tinham afetos mais próximos. Eram almas tidas por nós como solitárias, mas que não eram solitárias, mas que dedicaram uma vida ao seu semelhante, deixando um legado inestimável para a humanidade. Eram pessoas de sentimentos nobres. Então, quando o espírito atinge a nobreza, dos seus sentimentos, ele então dá sentido à sua vida. E tudo o mais perde o sentido. Ou seja, qualquer conquista, ela deixa de ter qualquer sentido. Se ela acontecer, muito bem. Se não acontecer, tá bom também. Porque o espírito não quer chegar a lugar nenhum. Ele já está no melhor lugar onde ele podia estar. Então, se existe um lugar melhor para a gente estar neste momento, é onde nós estamos. Não existe lugar nenhum no mundo que seria tão bom para nós, ou melhor para nós, do que o lugar que nós estamos exatamente nesse momento. Nós olhamos para o relógio, nesse instante, não há lugar no mundo melhor para nós estarmos do que aqui onde nós estamos. Se houvesse um lugar melhor, Deus nos teria conduzido para lá. Porque como a vida é um aprendizado, cada um de nós vai para onde precisa, no momento em que precisa. Agora, dentro do que nós fazemos e onde estamos, cabe-nos fazer o quê? O melhor que nós pudermos para tornar aquele momento, aquela expressão de vida, aquela expressão de atividade, a melhor possível. Então a Joana trabalha as questões da consciência, que na verdade é uma visualização que nós fazemos de nós mesmos. Conhecer-se,
saber-se dos seus potenciais, dos seus defeitos, das suas virtudes. É isso que a consciência faz. Ela é um olhar mais detido, mais acurado, mais minucioso da nossa própria natureza. E é o que nós não gostamos de fazer. Se você perguntar ao ser humano se ele gosta de olhar para si mesmo, ele não gosta. Se pudesse não existir no mundo nenhum espelho, se ninguém se olhasse no espelho, seria a coisa mais importante que poderia acontecer para o ser humano, considerando o seu ego doente ainda, considerando as mazelas espirituais que nós possuímos. Nós não gostamos de olhar no espelho. Daí, as horas que se perde na frente do espelho te arrumando, cuidando de tantas coisas, do cabelo e do rosto. Não estou dizendo que isso não é importante. É importante, a aparência ela é muito valiosa no mundo das formas onde nos encontramos. Mas quando nós fazemos dela a coisa mais importante, aí tudo muda, aí acabou. Aí não adianta, aí você vai fazer cirurgia plástica, nunca vai estar bom, arruma aqui, tem que arrumar lá, tem que arrumar lá, pintou o cabelo de uma cor porque não ficou de outra e assim vai. Agora, quando nós olhamos para o espelho e preparamos-nos para conviver com o nosso semelhante, aí tudo está bom, tudo nos agrada. Porque o que é importante nós não conseguimos ver, que é o olhar para dentro, o olhar para verificar os nossos sentimentos, com que sentimentos eu me relaciono com meus irmãos. Diante dos desafios da vida, o que é que eu sinto quando eu me relaciono? Eu sinto coisas boas ou eu sinto coisas ruins? Eu sinto mágoa, ressentimento, ódio, dissabor. Eu me sinto constantemente contrariado com as coisas. Então eu preciso fazer um olhar mais detido para a minha própria natureza se eu quiser buscar a minha paz. Porque se os outros me derem tudo, se fizerem tudo para mim, e eu não tiver a minha paz, não vai adiantar nada. Nada, tanto que a gente encontra. É muito comum a gente ouvir, eu não sei do que o fulano reclama. Olha a esposa que ele tem, olha o marido que ele tem, olha os filhos, olha a família dele, olha os recursos, né? Essa semana mesmo eu ouvi de um amigo que ele dizia assim, sabe qual é o problema do fulano? Falta de problema. Ele não tem problema, por isso que ele fica assim, porque ele não tem problema. Nasceu numa família abastada, tem uma família que o ama, tem irmãos, tem tudo que se pode imaginar, ele teve uma educação primorosa, tudo que você pode imaginar, fez uma excelente faculdade, tem tudo, e é uma pessoa extremamente conflituosa. Aí alguém essa semana me disse isso, sabe qual é o problema do fulano? Falta de problema, não tem problema, por isso que ele fica assim, que ele está nessa dificuldade. Porque para mostrar para a gente que não depende de nada do que venha de fora, tudo que vier de fora são adereços, que podem facilitar a nossa vida, mas não pode nos dar felicidade nem paz. Porque a felicidade e a paz, ela nasce onde? Dentro de nós. Se não fosse assim, Jesus teria se enganado. Ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. Se eu quero ir para o céu, eu não posso esperar morrer para ir para o céu, tem que ir para o céu agora. Para o céu dentro de mim. Porque se eu desencarnar no inferno interior, para onde que eu vou? Quando eu desprender? Para o inferno não vou, porque o inferno não existe. Mas vou para um ambiente infernal que eu criei dentro de mim mesmo. Eu desencarno dentro da atmosfera espiritual que eu criei. E aí podem me levar para uma colônia espiritual maravilhosa, cheia de pássaros, como conta as obras, cheia de lagos, de música maravilhosa, de espíritos bons por todo lado, não vai adiantar nada. Porque eu vou estar com um inferno dentro de mim. Então não há nada do que vem de fora pode nos trazer tranquilidade, a não ser a tranquilidade que nós construamos dentro de nós. Nós nos incomodamos, nós nos constrangemos, nós nos entediamos, nós nos melindramos, nós nos ressentimos, nos magoamos. E todos esses resquícios negativos dos sentimentos que vêm do comportamento nosso de cada dia são sujidades que vão ficando na nossa natureza e vão nos trazendo uma intranquilidade terrível que nós julgamos ser a falta de alguma coisa. Então a gente julga que falta alguma coisa. Na verdade não falta nada. Nós já temos tudo o que nós precisamos para ser feliz. O corpo apropriado, do jeitinho que ele está, as condições materiais exatamente aquelas mais importantes, a condição intelectiva a mais importante possível, os amigos, a família, o trabalho, a condição financeira, a condição material, a condição moral, tudo isso foi planejado pela lei divina com muita cuidado, com muita dedicação, para que a gente tivesse a melhor vida possível. Só nós é que não enxergamos isso. Os nossos conflitos, né, que são pouquinho, né? A gente não tem conflito,
Isso é uma coisa boba, né? Mas conflito não é coisa nossa, né? A gente vai falar na teoria. Então, né? Os conflitos, né? São os grandes empecilhos da nossa felicidade. E o que são os conflitos? Experiências mal sucedidas que nós trazemos das encarnações passadas e também dessa. Mas não é a falta de, não é problemas materiais, não. Estou falando aqui de sentimento. A nossa experiência mal sucedida com o semelhante gera o conflito, porque gera a crise de consciência. Quando eu maltrato alguém, ou quando alguém me maltrata e eu não perdoo, quando de alguma maneira alguma contrariedade acontece na minha relação humana, o que é que eu faço? Eu arquivo um sentimento muito ruim que vai se expressar através de um conflito depois. Jesus não disse que a lei divina é uma lei de amor? Então nós temos que aprender a nos amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque o amor, ou seja, um amor que não se ofende, que não revida, que não reclama, que não lamenta, que serve sem precisar receber nada. Foi o que Jesus fez. Por isso que ele colocou o amor dele como a base. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que é a base do amor de Deus, é a base do amor que Jesus nos ensinou. O amor que Jesus mostrou para nós é o amor de Deus, que é um amor incondicional. Deus não está preocupado se a gente acredita nele nem o ama. Ele nos ama mesmo assim. Nos deu a vida, nos dá o que nós precisamos. Ele não está nem um pouco preocupado. Ele nos proporciona oportunidades de crescimento. E nós vamos cuidando dessa caminhada, caindo, nos machucando, levantando. Agora, as experiências mal sucedidas do passado geram os conflitos. Sobretudo aquelas que têm relação com a vida do semelhante. Eu já ouvi de uma pessoa muito experiente, um senhorzinho já de cabecinha branca, das lides da doutrina lá em Minas Gerais, numa das nossas visitas lá ao Chico. Ele disse assim, lá na livraria onde hoje é a casa do Chico: ninguém nesse mundo nunca vai reclamar de ter trabalhado muito. Ele falou assim, eu estou aqui com o meu cabelinho branco, nunca ouvi alguém se arrepender por ter trabalhado muito. Por ter trabalhado na roça, por ter feito isso, por ter feito aquilo. Eu só ouvi com os meus cabelos brancos pessoas reclamando do outro. Um falando de outro, reclamando do outro, reclamando dos problemas ali, reclamando do outro problema lá, da dificuldade aqui, dificuldade lá. Nunca ouvi alguém reclamando de ter trabalhado muito. Porque o trabalho está inserido na lei divina. Jesus disse, eu trabalho, o meu Pai trabalha até hoje, eu também. O trabalho está na lei da natureza. O Criador cria sempre. E Jesus trabalhava, vindo aqui promover a nossa evolução, e continua trabalhando até hoje. E nós também temos que trabalhar. Então, não é o trabalho, não são as dificuldades materiais da vida que nos trazem dissabores. São os nossos conflitos. As experiências mal sucedidas do passado incutiram em nossa natureza um sentimento de auto-indignação. Nós nos sentimos indignos para nos relacionar com os outros. E aí ficamos procurando problemas no relacionamento que dificultam a nossa relação com o semelhante. Nós não merecemos sermos tratados como nós gostaríamos de ser tratados. Se for buscar as nascentes das nossas frustrações, nós vamos dizer que a gente não merece ser tratado como nós gostaríamos de ser tratados. Mas nos cabe tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Porque somente assim nós vamos criar uma autossuficiência afetiva de maneira a não precisar do que vem do outro. Que foi o que Jesus falou. Amai-vos uns aos outros. Ama o teu semelhante como a ti mesmo. Então, quando eu amo, naturalmente estou me planificando sem precisar do amor do outro. Pode falar, doutor. Em termos de justiça, a gente deveria ser tratado pior. Com toda certeza. Se fôssemos olhar a justiça mesmo, rigorosa, nós deveríamos ser tratados piores. Então nós não merecemos o afeto que nós queremos, mas devemos o afeto que nós gostaríamos de ter para nós. Devemos tratar, porque Jesus disse, amai-vos uns aos outros, ama o teu semelhante como a ti mesmo. Então o amor que eu quero eu tenho que dar. Naturalmente, ao fazer isso, não preciso do amor que vem do outro, porque já estou planificado no amor que dei. E aí o que vier vai ser uma grande alegria. Se vier alguma coisa, tá bom. Eu sempre uso como medida, com raríssimas exceções, o amor das mães. O amor de mãe.
A mãe, você pode tratá-la do jeito que você quiser. Ela chora, ela fica triste, depois lá está ela de novo se derretendo, fazendo tudo e cuidando do filho, se desdobrando em 10, em 20, 30, que nem já esquece rapidamente o que aconteceu. E filho, né, geralmente tem o hábito de dizer tudo que pensa para a mãe, né? A mãe, coitada, escuta tudo. Pode falar, não tem problema, ela escuta, às vezes vai chorar escondida, mas não vai chorar de mágoa, ela vai chorar de piedade de você, de te ver da maneira como você está. Ela tem pena de ver o filho numa condição emocional como ele está. Então ela chora de tristeza de ver o filho daquela maneira, não de ter sido ofendida, porque mãe não se ofende. Com raríssimas exceções, que estão implícitas aí os problemas kármicos, né? Que acontecem até mortes em família, mas isso aí são exceções. Na regra da lei divina, o amor de mãe é um amor incondicional. É o amor de quem se doa sem esperar nada em troca. E como nós colocamos aqui, ela vai à beira do túmulo, se preciso for, tentando salvar o filho. Ninguém mais acredita nele. Ela acredita. Meu filho é bom. Porque para os sentimentos dela não importam as ações dele. Ela ama o filho, independente do que ele é, do que ele faça ou do que ele se tornou. Porque o amor é assim. O amor não avalia as condições expressivas de ninguém. O amor ama, simplesmente. A Joana de Anjos, no livro O Amor, Imbatível Amor, ela diz assim: o amor só tem uma tarefa, amar. Não perguntar, não exigir, não questionar. O amor tem uma tarefa, amar. Só essa. E é o que a mãe faz. Os pais também, mas com menos frequência. A mãe é mais afetuosa, né? A mãe é mais afetuosa, o pai é mais preocupado. A preocupação do pai é outra. É a subsistência, é o direcionamento, então, da família, das coisas, ele mais voltado para o lado mais formal da existência. E a mãe não, a mãe é despojada. Então é esse amor. O dia que nós atingirmos esse amor nesse nível, transportando para todas as criaturas esse sentimento, nós então estaremos fazendo um trabalho para vencer os conflitos, que são as heranças malditas nossas do passado, das experiências mal sucedidas com nossos irmãos. Quando nós não fomos muito bem sucedidos, quando a gente magoou, quando foi magoado, quando fez o que não devia, quando fizeram conosco e a gente não superou, não perdoou, não desculpou, não passou para frente, ou quando não pediu perdão, quando não tentou reparar o engano, aí gera o conflito, porque a consciência não pode aceitar tudo aquilo que não é do amor. A consciência não consegue se acomodar bem àquilo que não é da lei de amor. Não se acomodando bem, o que é que ela faz? Ela então estabelece um conflito, que é alguma coisa para resolver. O que é um conflito? Um conflito é uma equação, é um problema, uma equação matemática para a alma para ela resolver. E nós não temos outra alternativa. Aí vem então a lei da reencarnação. Quando nós temos a oportunidade de reencarnar novamente nos mesmos círculos afetivos onde nós já vivemos, com as mesmas pessoas, tudo de roupa diferente, cabelinho novo, né? Rostinho novo, tudo diferente, mas são os mesmos espíritos. Aí a gente chega perto do fulano, não gosta dele. Não vou muito com a fuça dessa pessoa, não sabe por quê. Mas aí a consciência fala, mas é teu irmão. Mas é teu irmão, vai, dá um jeitinho aí e tal. É o inimigo reencarnado, está os dois juntos ali, mas está na condição de irmãos. Aí um olha para o outro, aquela rusga, né? Briga entre eles, mas ai do outro lá na rua de mexer com o irmão. Vai para cima do outro para defender o irmão. Por quê? A consanguinidade ajuda o espírito a materialmente juntar os laços para que espiritualmente vá resolvendo os seus problemas uns com os outros. Aí tem problema com o pai, tem problema com a mãe, tem problema com os filhos, mas a lei da consanguinidade ajuda o espírito a pensar um pouco melhor nas suas atitudes. E ele vai resolvendo na convivência o conflito do ontem, que está na sua natureza. Então, seguindo aqui o pensamento da Joana, depois da introdução, né? Nós vamos lá. Os olhos espirituais, a mente lúcida, são a chama que desce ao abismo da individualidade para iluminar os meandros sombrios das experiências passadas, que deixam marcas psicológicas profundas, ora ressumando de forma negativa no comportamento do ser. Então, os olhos espirituais, ou seja, as nossas atitudes do hoje, à luz da espiritualidade, não mais à luz do nosso egoísmo,
da nossa vaidade, da nossa prepotência, os nossos novos olhos, os olhos da compreensão, os olhos da fé, os olhos da alegria, da bondade, da confiança, do perdão, da paciência, da tolerância. Esses olhos espirituais novos fazem luz nas sombras do passado. Quando nós agimos assim, com esses sentimentos que eu falei, é como se nós virássemos um holofote potente para dentro de nós mesmos, clareando aquelas regiões onde tem coisas para serem trabalhadas. Então tem uma mágoa escondida lá contra a Maria, e eu estou com a Maria hoje, mas eu olho para ela, não sei, tem um negócio na Maria que não desce, a coisa não vai. Mas com novos olhos hoje, eu compreendo pela lei da reencarnação que a Maria pode ser um desafeto meu, e eu preciso conquistar. Então, de alguma maneira, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer todo o possível para conviver bem com a Maria, para que eu a conquiste novamente, ou para que eu mude o meu sentimento em relação a ela. A paciência, a tolerância, o perdão, o entendimento vai fazendo o quê? Com que a gente dilua essas sujidades que estão nas sombras interiores. E os conflitos vão então desaparecendo. Eles vão deixando de existir. Porque nós vamos considerando as pessoas e as coisas com mais respeito, com mais dignidade, com um pouco mais de tolerância. E a gente vai resolvendo então, iluminando aquelas áreas escuras que hoje acordam atrapalhando a nossa vida. Não só com a Maria, mas uma pessoa que traga conflitos do passado, ela não convive bem com ninguém. São pessoas amargas, duras, pessoas que nunca estão bem, pessoas que onde você coloca ela causa um monte de problema. Eu trabalho no serviço público e isso é uma realidade. Você tem gente que já foi transferido umas 20 vezes. Não tem lugar onde a pessoa fica bem. Aí a pessoa fala que estão pegando no pé dela. Mas não estão pegando no pé dela, a pessoa não se adapta a lugar nenhum. Ela não está bem em lugar nenhum. E olha que eu conheço pessoas e lugares que a pessoa foi assim, tratada com toda a ajuda possível, foi cuidada, não tem jeito. Não tem jeito porque o jeito não está nos outros, o jeito está nela e ela não quer isso. A pessoa não quer mudar. É aquela pessoa que na família cria problema para todo mundo e está sempre passando como vítima. Cria problema, não pode reunir a família, porque se reunir a família dá problema. Se ela estiver no meio, ai da festa, da reunião, o negócio pega fogo. E aí as pessoas perguntam, mas por quê? Porque a pessoa não quer mudar. Os conflitos dela estão muito aflorados, ela não está disposta a fazer um trabalho de visualização e de harmonização com os seus semelhantes, não percebe que em 40 ela é a única que está destoando, mas ao contrário, ela olha para todo mundo, está todo mundo errado e ela está certa. Lembra daquela historinha da mãe que viu, estava passando, o pessoal estava marchando, né? As crianças todas marchando, e o filho dela lá no meio, marchando também. Tinha mais de 100 ou crianças, mais ou menos é assim a história, e o filho dela era o único que estava marchando diferente. E ela olhou e falou para a amiga do lado, tá vendo? Está todo mundo marchando errado, só o meu filho está marchando certo. Olha lá, esses meninos não sabem nem marchar, olha lá como é que se marcha. Só o filho que estava marchando errado, os 99 estavam errados, e o dela estava certo. Isso mesmo, meu filho, vai lá. Muitas vezes é isso que a gente faz com os nossos filhos, né? Quando a mãe toma as dores contra o professor, contra a autoridade que veio avisar a gente que o filho fez alguma coisa que está errada. Ai da mãe que passar a mão na cabeça do seu filho, do pai que passar a mão na cabeça do seu filho, porque alguém veio reclamar do seu filho. Ninguém pode destruir ou diminuir nada que seu filho não tenha ou tenha. Se alguém falou alguma coisa, silencia e pondera. Se é uma coisa, se é verdade, ajude-o a corrigir aquele engano. Se é mentira, deixa para lá. Mas não precisa ficar bravo, mas aceite, porque geralmente as argumentações dos outros têm algum fundamento. E a mãe fica contra, o pai fica contra a escola, contra o professor, contra a autoridade, contra aqueles que falaram. Isso é um orgulho nosso que ainda faz isso. Faz com que a gente ache que tudo que é nosso é perfeito e a nossa imagem não pode ser maculada. Mas que imagem? Gente, ainda bem, graças à lei divina que criou o véu do esquecimento, que não permite ninguém ver o passado de ninguém, porque se nós pudéssemos, se o véu do esquecimento não existisse, se o passado não fosse obscuro, que não pudesse ser visto, imagine alguém vendo a vida do outro,
a maior parte das pessoas da sociedade que nós enxergamos como pessoas que têm trabalhos de relevância, não conseguiriam sair nem de dentro das suas casas. Porque seriam apedrejadas no meio da rua, seriam batidas, seriam expulsas, dado o passado horrível e conflituoso que a pessoa traz. Somos almas nos reformando, não tem ninguém perfeito. Então, se alguém fala que o teu filho tem um problema, aceite. Se não for nada, não tem problema, descarta. Não vai acontecer nada, não vai acrescentar nem tirar nada dele. O meu filho foi humilhado. E o quanto ele humilhou? Se você pudesse ver o passadinho dele, pegar a cortininha do tempo, né, abrir e olhar para trás, você ia falar, graças a Deus que humilharam ele. Estão ensinando a ele a ser um pouco melhor. Mas na verdade não existe humilhação. A humilhação na verdade é um exercício do nosso orgulho, né? De nós não aceitarmos que os outros tenham opiniões a nosso respeito. As pessoas podem ter a opinião que quiserem. Elas podem e devem ter. O que nós é que temos que ter uma opinião e uma boa visualização dos outros. O Chico dizia isso, né? Cabe aos outros serem o que... Cabe a mim deixar os outros serem como quiserem ser. Eu tenho que ser melhor. Para o meu benefício, eu tenho que ser melhor. O que os outros são, o que eles pensam, o que eles acham, não tem importância. Se não para a minha própria avaliação, mas não tem importância. Né? Então essa luz que nós precisamos com um pensamento novo hoje, o pensamento espiritualista, o pensamento espiritual, a visão espiritual, ela ajuda a gente a fazer luz. A fazer luz nestas regiões obscuras do ontem que fazem parte dos nossos conflitos por falta dos sentimentos nobres ainda. À medida que nós vamos conquistando os sentimentos nobres, eles vão se sobrepondo ao passado e os nossos conflitos vão desaparecendo. Nós vamos ficando mais suaves, mais tranquilos, mais doces. A nossa relação com o nosso semelhante vai melhorando. E aos poucos a gente vai dependendo cada vez menos do que vem dos outros para ser feliz. Que a grande tônica, né, das nossas agonias na Terra é essa. Nós necessitamos do que vem de fora, dos outros, das coisas que a gente faz para poder ser feliz. Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o meu tesouro é isso, é ser respeitado pelos outros, é ser reconhecido, é ser aplaudido, é receber tudo de bom da vida, o meu coração está lá. Se o meu coração está lá, ele não está aqui. Se não está aqui, qualquer coisa que me acontecer, vai ser para mim um desastre terrível. Mas se o meu coração, se os meus sentimentos estiverem aqui, se o meu coração estiver em mim, não importa o que aconteça ao meu lado. Tempestades vão cair sobre mim. A vida vai balançar para todo lado. Mas eu não vou cair na água. Porque eu vou estar bem seguro, né? Botei o cinto lá de segurança, estou lá bem seguro, enquanto o barco para um lado, para o outro, mas não vai. O barco de ninguém vai afundar. A lei divina não projetou-nos para que a nossa vida pereça, mas tempestades virão sim, violentas, sacudindo a nossa embarcação. Porque nós temos uma série de sentimentos para melhorar. E quanto mais endurecidos formos, quanto mais nós resistirmos, mais a vida nos apresenta as provas para que a gente consiga, então, nesse mar bravio da vida, irmos acalmando os nossos anseios, melhorando a nossa visão e aos poucos entrarmos na calmaria, que é a boa visão que se tem de si mesmo e a boa visão que se tem dos outros, independente de como eles ajam ou reajam. Esse é o grande segredo da felicidade. Enquanto a psicologia ensina o homem a lidar com os efeitos da sua mente, a doutrina espírita, através da psicologia transpessoal, ensina a gente a lidar com o espírito, com a alma, com os valores incutidos em nossa natureza que transcendem a mente, transcendem ao cérebro, transcendem as manifestações psicológicas. Embora o nosso psiquismo seja um reflexo do que nós temos como alma. Claro, o terapeuta lida com o que aparece, a doutrina espírita lida com aquilo que não aparece, que é o que está submerso, é o iceberg. O que a psicologia e a psiquiatria faz? Trata a ponta do iceberg, que está para fora, que está saindo. E a doutrina espírita trabalha com a parte do iceberg que está submersa, reformando a natureza íntima do homem para que toda a sua natureza melhore. Aí a gente melhora como um todo, senão nós não nos melhoramos. A terapia ajuda, mas não cura. Direciona, mas não resolve.
Porque somos nós que temos que resolver. Cada espírito vai buscar em si mesmo, na parte submersa do seu iceberg, na parte mais profunda da sua natureza, as respostas para os seus conflitos. Aquilo que me incomoda não é o que está aparecendo. O que me incomoda é justamente aquilo que não está aparecendo. Que eu preciso fazer essa visualização. Como faço isso? Com novos valores. A doutrina espírita ensina a gente a ter novos valores, a treinar as virtudes da compreensão, da paciência, da tolerância, do perdão, da afabilidade, a não se ressentir, a não se magoar, a não se melindrar, a fazer todo o bem que nos seja possível. Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos superiores: para agradar a Deus e assegurar a felicidade futura, basta não fazer o mal? Pela 1000ª vez repetimos isso. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite, todo o bem que nos seja possível, nada mais do que o possível, no limite das nossas forças. É isso que nos pede a lei divina. Os espíritos venerandos responderam a Kardec. Não basta não fazer o mal, porque todo o mal que decorrer do bem que não se fizer é o mal. Somos responsáveis. Se eu ficar na minha casa de braço cruzado, estou fazendo mal? Estou. O mal que adver do bem que eu não fizer é um mal. É um mal para mim. Então, de braços cruzados, dizendo: nunca fiz mal para ninguém. Fez o bem? A lei divina vai perguntar. A pergunta que nos vão fazer do outro lado, a consciência vai perguntar assim. Não vai perguntar assim: ô Zé Benedito, você fez o mal? Não é essa a pergunta. Ô Davi, você fez o mal? Não é essa a pergunta. Você fez o bem? Você praticou o bem? Não adianta, eu não fiz mal a ninguém. Não é essa a pergunta. Porque não fazer o bem já é fazer o mal. Não fazer nada já é fazer o mal. A inércia é o mal. Olha a resposta sublime dos Espíritos. Por isso que Jesus, o psicoterapeuta da humanidade, disse assim: a fé sem obras é morta. É morta. Não adianta eu dizer: eu tenho fé em Deus. E o que é que você faz para isso? Por essa fé. Almas doentes como nós, necessitando ser reformadas. Não fazemos nada por isso? Então o que nós fizemos para mudar isso? Fé sem obra morta. Crer em Deus? Tá bom, e daí? O que mais? O misticismo, religioso levou o homem a acreditar que por algumas práticas exteriores ele estava salvo. Ele estava resolvido os seus problemas. Aí vem o Espiritismo e fala: não basta. Você pode louvar a Deus como você quiser. Mas Paulo disse: nem que eu desse meu corpo para ser queimado. Se eu não tivesse caridade, se eu não tivesse amor, nada eu seria. Então não adianta. Se eu não faço nada, eu não sou nada. Posso queimar meu corpo. Mas se falar a língua dos anjos, o que for que eu quiser fazer? Cadê a caridade? Cadê o amor ao próximo? Se não tem, a fé sem obras é morta. Então é com essas luzes que nós vamos olhar para dentro. É essa visão que a doutrina espírita propõe. A mente lúcida desce ao abismo da individualidade para iluminar os meandros sombrios das experiências passadas. Somente essa visão nova e comportamento novo vai fazer luz onde? No passado. Porque o passado, gente, não é passado. Se fosse, estaria tudo resolvido. O problema do passado é que ele é presente. Sabe por quê? Onde está o passado? Onde é que está o passado? Dentro de nós mesmos, guardado em mim mesmo. Tudo o que eu já vivi está onde? Ficou lá para trás? Não, está dentro de mim. Faça uma regressão em qualquer um de nós aqui e pergunte o que você foi, o que você estava fazendo em 1725. Você vai descrever com todos os detalhes possíveis o que você estava fazendo em 1725. Então, onde está o passado? Dentro de nós. Então, tem passado? Não tem. Só tem presente e futuro. Estou vivendo agora e preparando o futuro. Agora o passado está dentro de mim. O passado age sobre mim, conduz a minha vida, determina as minhas ações. E eu estou aqui justamente para resolver
a problemática do que eu sou, não do que eu fui. O que será que eu fui no passado? Pergunta errada. O que será que eu sou? Pergunta certa. Será que eu fui um tirano? Olha, se foi, então é. Será que eu fui um tirano? Então você é um tirano. Porque não foi. Ninguém foi. Nós somos. Mas hoje eu não dou espadada a ninguém, eu não corto ninguém, não corto a cabeça de ninguém. Tem muito jeito de cortar a cabeça dos outros, né? Tem muito jeito de dar espadada nos outros, né? Tiro de bacamarte, sei lá como é que chamava aquelas espingarda antiga. Né? Tem muito jeito de atirar nos outros. Não precisa ser com bala, com arma. A língua é muito pior do que uma arma de fogo. A violência é contida, a ira é contida, porque hoje, socialmente, a gente não pode se comportar como comportava lá em 1700 e pouco, 1400 e pouco, 1500 e pouco, não pode fazer aquilo. Tem vontade, mas não pode. Tem gente que se pudesse trucidava o outro, né? Mas não pode. Olha para o outro e fala, ai que vontade de... Né? Tem aquelas brincadeiras que a pessoa fala, ai dá vontade de fazer picadinho da outra pessoa. Aí todo mundo leva na brincadeira, é uma forma figurada de falar, a forma figurada é coisa nenhuma. Se pudesse, faria picadinho do outro mesmo, é que não pode. Socialmente hoje não tem mais jeito, a pessoa não pode fazer isso, porque senão ela vai presa, é condenada, ela tem que pagar por isso. Mas se pudesse, faria picadinho do outro mesmo. Eu ouvi uma vez uma mãe falar, eu vou tacar fogo no meu filho ainda uma hora. Ele me inferniza tanto que uma hora eu boto fogo nele. Já botou fogo em alguém lá no passado, tá? Olha as ideias afloradas, né? Olha o passado aflorado. Na fala, no sentimento, né? Porque quem direciona essas ideias é o sentimento. O sentimento que direciona. Olha os sentimentos aqui, ó, vivos. Passado é presente. O sentimento está vivo ainda. Tem vontade de botar fogo. Já botava. Agora não pode mais. Então ela olha e fala assim, mas se eu botar fogo hoje, eu vou ter uma série de consequências. Então, só vou ficar na vontade. Aí queima o outro com as suas vibrações, né? Tem gente que bota fogo nos outros com as vibrações, né? Nós irradiamos para além das nossas fronteiras emocionais o que nós desejamos para os outros, né? Então nós não vou desenhar um coração vermelho porque o nosso não é muito vermelho. Então a gente faz o quê? A gente irradia o que sente para fora da nossa realidade emocional. Sai do nosso peito e vai na direção dos outros. Se a pessoa for desavisada e estiver na mesma sintonia do mal que o nosso, vai receber essas vibrações e vai sentir-se muito mal. Agora, se ela for uma pessoa melhor do que a gente, o mal que você desejar a ela vai fazer uma volta e vai retornar para o teu próprio coração. Paire acima do teu agressor para que ele seja obrigado a absorver de volta tudo que enviar contra ti. O Espírito Camilo, no livro Justiça e Amor. Uma obra que eu aconselho muito a vocês lerem, chama Justiça e Amor, do Espírito Camilo. Paire acima do teu agressor. Então, a gente tem que ser melhor para que o mal dos outros não nos alcance. Tem gente que fala assim, inveja faz mal? Depende. Depende. Se você está na mesma sintonia do invejoso, provavelmente vai receber as vibrações dele. E se tiver alguma coisa contra ele, ou fez alguma coisa de mal contra ele, mais ainda, vai receber muito mais. Mas se você não tem nada com ele, não desejou mal a ele, não fez nenhum mal a ele, vive uma vida despojada, afetiva, emocional boa, não tem por que receber. Ele é obrigado a absorver de volta o que enviar contra você. Então, se você está sendo vítima de inveja em entrevista, já ouvi gente me perguntar isso. Ah, mas eu acho que eu estou sofrendo problema de inveja de sei de que lá. Eu falo, então a culpa é sua. Eu falo, a culpa é sua. Se existe algum problema de inveja contra você, se realmente você acredita assim, a culpa é sua. Então você está na sintonia da pessoa. Porque para receber o mal de alguém, eu tenho que estar na mesma sintonia. Tudo é questão de frequência vibratória, tudo é questão de sintonia, né, professor? Tudo é questão de sintonia. A física diz muito bem isso, meu filho. Né? Os semelhantes se atraem. Agora, pega dois ímãs de polos com os polos invertidos para ver se eles se atraem. Você pega dois ímãs, aqueles de ímãs grandes, e tenta juntar os dois. Você vê, espirra para lá, espirra para cá, mas não junta de jeito nenhum. Por quê? Porque os dois não têm identificação. Um tem uma polaridade e outro tem outra polaridade. Não vai de jeito nenhum, não gruda. Mas inverte os polos para você ver. Coloca os polos, aí ele gruda. Então eu estou na mesma polaridade do outro. Então eu não posso reclamar dos outros. Na verdade, eu tenho que reclamar de mim mesmo.
Já ouvi falar, macumba pega? Depende. Depende, né? As coisas não são como pregam por aí, é claro, né? Os trabalhos espirituais que se fazem por aí não é aquilo que se prega. Ninguém está nas mãos dos espíritos, mas está nas mãos de Deus. Se os teus sentimentos são nobres, são elevados e você não tem nada com aquele que te quer mal, ele pode fazer o que ele quiser contra aquele, não vai te alcançar. E o que é pior, os espíritos que ele enviar para te atormentar, vai voltar para ele atormentando ele, porque não encontrou o alvo, fala, você me enganou. E ele vai sofrer as consequências desse espírito. Agora, se eu estou na mesma sintonia, aí não é porque a pessoa fez macumba, é porque os meus sentimentos estão casados, muito bem ajustadinhos com o sentimento da pessoa. E aí eu estou recebendo muito mais as vibrações dela do que dos espíritos que ela tentou enviar para me perturbar. Ela está me fazendo muito mal do que os espíritos. Quando uma pessoa vai num lugar que acredita fazer isso e paga lá para fazer uma atividade para te perturbar, para te fazer mal, ela está fazendo isso. Os espíritos que aderirem a essa ideia e forem tentar te atormentar, também por indicação, na verdade vão fazer um mal muito menor a você do que o mal que ela já está te fazendo quando foi lá pedir para fazer isso contra você. Porque ela está te desejando mal. Agora, eu tenho culpa nisso? Eu tenho alguma responsabilidade no que ela está desejando fazer? Não, não tenho. Então não se preocupe. Não se preocupe. Se nós estivéssemos na mão dos espíritos, como se acreditam as filosofias mais espiritualistas que realizam essas atividades, o mundo estaria de perna para o ar. Deus está no comando. Os espíritos venerandos cuidam de tudo. Não estamos à mão dos espíritos perturbados, dos espíritos inferiores, embora possamos sofrer o assédio deles. Mas aí por sintonia nossa, né? É só ver quais são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa atitude, que nós vamos entender se os espíritos vão nos prejudicar ou não. Mas aí não precisa ninguém fazer nada contra nós. Naturalmente eu vou atrair para mim no dia a dia, tanto pessoas quanto espíritos que tenham a ver com a minha índole, com o meu jeito de ser, com os meus sentimentos. Quais são as tuas companhias espirituais? Quais são as minhas? Verifique o teu sentimento, verifique o teu pensamento, verifique o que você pensa no dia a dia, o que você faz, o que você fala, o que você irradia, e você vai saber quem é que está do teu lado, quem está te acompanhando. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam a nossa vida? Resposta dos espíritos venerandos. A tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha só como eles influenciam. A tal ponto que de tal sorte são eles que vos dirigem. Mas então estou sendo dirigido por quem? Por espíritos bons, que me aconselham, que me indicam o caminho, que conversam comigo? Ou eu estou na sintonia dos espíritos malévolos, perturbados, inferiores? Depende. Eu tenho luz interior? Então são os bons. Eu tenho treva? Então são os perturbados de mesma ordem. Eu sou vicioso? Sou adepto de vícios, de comportamento, moral, material? São esses que me acompanham. O fumante sempre vai ter uns fumantes do lado para fumar com ele. O alcoólatra sempre vai ter alguns alcoólatras juntos para beber com ele. O maledicente vai ter alguns do lado dele para contar mentira junto, para ajudar, a ter ideias, né? Imagina, se uma pessoa maledicente, tem hora que você fala assim, gente, mas como que a pessoa pode inventar uma história dessa? Né? A gente escuta coisas que as pessoas falam por aí, você pergunta, mas como que a pessoa pôde inventar uma coisa dessa? Pois é, não inventou sozinha. Ela e mais uma meia dúzia inventaram isso. Ou seja, os assédios espirituais dela ajudaram ela a criar isso. E a pegar alguma coisa que não tem importância nenhuma e transformar aquilo num problema imenso. Tem gente que vê problema onde não tem. Potencializa coisas. Em todos os sentidos, né? Ouvi uma pessoa que começou a aparecer um negocinho no braço da pessoa, ela falou assim, eu vou morrer. Falei, vai. Toda certeza, minha filha. Eu também. Eu vou morrer. Morrer o quê? Você recebeu algum diagnóstico, alguma coisa? Não, olha aqui, ó, eu vou morrer. Eu falei, mas eu também vou. Todos vamos. Aliás, eu não vou morrer, eu vou desencarnar. Vou continuar vivo, eu vou deixar o corpo um dia. Não, mas meu filho, você está transformando numa tragédia uma coisa que não... Mas por quê? Fragilidade emocional. O espírito sem condição de sustentar-se.
né? Então a Joana fala dessa luz, desses olhos espirituais que nós temos que olhar para dentro. Só essa luz vai fazer o quê? Vai fazer a gente se livrar dos conflitos, procurando as coisas nobres como elas são. Insatisfação, angústias, fixações perturbadoras são os saldos das vivências perniciosas, cujas ações deletérias não foram digeridas pela consciência, permanecem pesando-lhe na economia emocional. Que eu falei, é o passado pesando aqui no presente. Eu não digeri. A gente só digere o que é bom, o que é ruim não digere. E é assim com o nosso corpo também. Se você comer alguma coisa que não cai bem, nós vamos botar para fora. Ou vai dar um desarranjo terrível. Porque o organismo, o corpo não aceita aquilo que não é normal, aquilo que não está dentro dos padrões que ele pode assimilar. A consciência também. Aquilo que ela não pode assimilar, que sai dos padrões da lei de amor, ela tem que botar para fora. E bota para fora que jeito? Em forma de conflitos. Os conflitos podem ser emocionais, doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico, fobias das mais diversas, toque, a esquizofrenia, a epilepsia, tudo aquilo que envolve a mente e o cérebro em si. Como pode também ser doenças degenerativas, como cânceres e outras doenças que vão lentamente destruindo a pessoa, fruto dos conflitos passados. O conflito, como a consciência não digere, ela tem que botar para fora. Ela tem que botar para fora. Então, quanto antes a gente suavizar o nosso jeito de viver, quanto antes nós seremos felizes, nos livraremos das doenças degenerativas e de todas as patologias emocionais que possam atravancar a nossa caminhada. Teremos os problemas comuns, natural do nosso corpo em aperfeiçoamento, mas não vamos ter aquilo que nos degenere, que nos destrua, porque o que na verdade nos destrói violentamente é fruto do processo da consciência. A consciência não aprovou e ela não digere, ela tem que botar aquilo para fora. Então, quanto antes nós tomarmos consciência disso, já ouviram falar da teoria da autocura? Você curar o seu próprio corpo? É verdade. Só que a autocura não é de fora para dentro. Não adianta eu ficar olhando para mim, falando para mim, eu tenho saúde, eu não vou ter doença, eu tenho saúde, eu não vou ter doença. Eu tenho que reformar os meus sentimentos. Eu tenho que reformar os meus sentimentos, descobrir com que sentimentos eu me relaciono com a vida e mudá-los o mais urgente possível, para que esses meus sentimentos não sejam a justificativa inconsciente da minha autodestruição. Há uma luz no caminho, e esta luz provém dos ensinamentos amorosos de Jesus que deixou e que desejou que a humanidade tivesse paz. Reformar os próprios sentimentos é oferecer-se à oportunidade da autoiluminação, é ter paz, é ter tranquilidade em meio às tormentas que a vida apresenta, exigindo-nos solução. Quando o mar bravio de nossas desesperanças agitarem o nosso mundo íntimo e os nossos sentimentos, lembremos-nos, Deus está nos chamando à solução. É necessário considerarmos o que estamos fazendo que impede a nossa paz. Amemo-nos em primeiro lugar, não criando dissabores para o nosso próprio emocional, respeitando as pessoas como elas são, amando todo o transeunte que a vida colocar no caminho de nossa existência, mas não guardando nenhum tipo de sofreguidão. Para isto, não há nada que nos diminua senão o nosso orgulho ferido. Toda sorte de mal que tentarem fazer contra nós ficará detido nas portas da esperança de um dia melhor, de um futuro melhor, onde então teremos a alegria de viver, independente de como fomos tratados, considerados, amados ou respeitados. Tratemos, pois, de conquistar os sentimentos nobres,
A caridade é um caminho inequívoco de reforma interior. Quem ama, ama-se, e amando-se, transpõe todos os portais infelizes da sua animalidade e do seu sofrimento. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos conceda a sua paz, auxiliando-nos a sermos felizes no intento emocional, neste momento existencial, onde precisamos vencer os limites que nos trouxe a esta vida, como almas doridas, precisando crescer. Que assim seja, graças a Deus.